Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 28 de março de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Aceitando a Vitória de Jesus. Texto base para o nosso estudo, Apocalipse capítulo 12, versos 10 e 11, que diz assim: Então ouvi uma forte voz que bradava dos céus: Finalmente chegaram o poder, a salvação e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Na cruz do Calvário, como vimos ontem, Cristo Jesus venceu definitivamente as forças do mal. Quando Cristo Jesus, lá na cruz, ele disse, está consumado, naquele exato momento ele esmagou a cabeça da velha cobra chamada Diabo e Satanás. A vitória dele foi total e completa. Eu gosto muito da maneira como o apóstolo Paulo descreve essa mesma situação na carta aos Filipenses, quando ele vai mencionar, e na cruz o Senhor Jesus despojou os poderes e as autoridades das suas forças e deu esse poder à igreja. A ideia de despojar, Paulo está usando aqui uma imagem, eu já falei sobre isso há algumas lições atrás. Paulo está usando uma imagem que era muito normal dentro do seu tempo, quando o Império Romano havia dominado o mundo civilizado de então, e quando eles chegavam em determinado lugar e conquistavam uma determinada terra, havia um ato de humilhação que eles faziam com aqueles que haviam sido vencidos. Eles traziam a maior autoridade do país, normalmente o rei ou a maior autoridade, vestido com a sua armadura e portando as suas armas. Então o general romano ou o imperador romano ia tirando as armas e as partes da armadura. O indivíduo ficava completamente nu diante dos seus súditos. E então, agora o vencedor romano olhava para aquele povo e dizia, o poder e a autoridade que estava sobre esse rei ou sobre essa autoridade foi tirado dele e agora pertence a Roma. Roma tem autoridade aqui. E normalmente ele tomava a espada, que era usada pelo antigo monarca, e levantava mostrando que agora ele tinha poder e autoridade sobre aquele lugar. Paulo está pegando essa mesma imagem para dizer que na cruz Jesus tirou o poder e a autoridade do inimigo. Foi uma atitude de humilhação. Quando ele removeu o poder e a autoridade que ele tinha, que tinha alcançado. Alcançado como? Através do engano que ele havia cometido com Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele enganou nossos primeiros pais. Através desse seu gesto, ele conseguiu poder e autoridade sobre o planeta. Por isso, lá em Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, quando Moisés vai descrever ali o momento em que os representantes dos mundos não caídos vêm diante de Deus para prestar contas diante dele. É um concílio universal que está acontecendo. Vem entre eles o próprio diabo. Está representando o quê? O planeta Terra. É tanto que Deus pergunta, de onde você vem? E ele diz, da Terra, de passear por ela. Ele está mencionando que a Terra é domínio dele. E realmente, Jesus mesmo o reconheceu como o príncipe desse mundo. Entretanto, com a vitória de Cristo na cruz, Cristo despiu o inimigo do seu poder e da sua autoridade. E deu essa autoridade à igreja. É muito bonita a imagem que é mencionada aqui no livro do Apocalipse. Essa aqui é a imagem do que aconteceu exatamente depois da vitória de Cristo Jesus na cruz. O texto vai dizer, então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus, o céu todo. Essa aqui é uma imagem de um anúncio que está sendo feito, é um arauto que está gritando em alta voz. Essa mensagem, ela chega até o céu, até as partes mais longínquas do universo de Deus, e ao mesmo tempo no nosso planeta, e a mensagem diz, finalmente chegaram o poder, a salvação e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Porque foi lançado por terra o acusador dos nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusava diante de Deus. Fantástica a imagem. A imagem é de Cristo Jesus agora lançando por terra o inimigo. E você percebe como às vezes a gente tem uma visão completamente equivocada da cruz do Calvário. Tem algumas pessoas que colocam Cristo na cruz e olham para ele como se fosse um coitadinho. Amigo, Jesus não era um coitadinho. Ele estava na cruz porque ele decidiu estar na cruz. No Evangelho de João, no capítulo 10, ele chega a dizer, ninguém pode tirar a minha vida, mas eu dou a minha vida de livre e espontânea vontade. Doa
para tomá-la de volta. Portanto, o texto bíblico está deixando claro para a gente exatamente isso. E Jesus não é um pobre coitado, ele estava na cruz, porque ele decidiu estar ali para pagar o preço exigido pelo pecado da humanidade. E com a sua vitória, ele destruiu as forças do mal. Louvado seja Deus. Ele venceu, ele tomou o poder e a autoridade que estavam nas mãos do inimigo, e agora esse poder e autoridade é dele, porque ele é o segundo Adão, ele é o representante da humanidade, e ele deu esse poder à igreja. Por isso, amigo, às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo, as forças do mal estão sobre mim. Amigo, o poder e a autoridade foram dadas por Deus à sua igreja. Por que nós somos incentivados a viver uma vida de intimidade com Deus, de parceria com Deus? Porque se você estiver junto com Deus, o inimigo não pode contigo. Você consegue entender a razão pela qual ele tanto trabalha para te afastar de Deus, trabalha para impedir que você estude a Bíblia, que você busque a Deus em oração? Tanta coisa aparece para que isso não aconteça. Por que isso? Porque ele sabe que se você buscar a Deus, se você estiver afinado com Deus, ele estará perdido. Ele não terá acesso a você. Pense, por exemplo, na parábola do filho pródigo. O diabo não é apresentado na parábola, mas a gente sabe que ele está agindo na vida do rapaz, do filho mais novo. Ele não pôde mexer na vida do rapaz enquanto ele estava na casa do pai, mas o que ele fez? Tirou o rapaz do pai. Quando o rapaz vai para longe do pai, o que ele faz? Ele toma tudo que ele tem de bom. Você compreende isso? O rapaz recebe tudo de volta quando? Quando ele volta para o pai. Então, o segredo aqui da riqueza espiritual é você estar próximo do pai, é estar em comunhão com ele. O texto bíblico vai deixar claro isso pra gente. E vai mencionar aqui, o versículo 11 é fantástico, porque agora ele vai mostrar como essa vitória é nossa. É uma vitória que parece meio esquisita no primeiro momento, porque ele diz, eles o derrotaram o diabo, pelo sangue do cordeiro e pelo testemunho que deram, não amaram a própria vida nem mesmo diante da morte. O que ele está dizendo é que aquele que está com Deus, até quando é martirizado, ele é vitorioso. E os seguidores de Cristo do primeiro século entenderam isso. Porque quando foram colocados no Coliseu Romano pelo imperador Nero para serem devorados pelas feras, meu amigo, eles se ajoelhavam e oravam a Deus. Muitos deles morreram cantando. Outros eram colocados em postes, colocavam piche sobre eles e os acendiam como se fossem lanternas, pegando fogo. Morriam queimando. Do meio das chamas ouviam-se as suas vozes, orando por aqueles que os martirizavam e ao mesmo tempo perdoando-os e elevando louvores a Deus. Outros eram crucificados e da própria cruz eles perdoavam aqueles que ali estavam com eles. E quando morriam, antes de morrer, diziam, Pai, nas suas mãos entregue meu espírito. Esses indivíduos foram vitoriosos, apesar de terem sido martirizados. Como que eu posso ser vitorioso mesmo sendo martirizado? Quando você entende que a sua vida está nas mãos do Senhor e mesmo que o inimigo tenha algumas vitórias sobre a sua vida, no sentido de poder fazer com que você sofra, com que você passe por momentos difíceis, até pelo martírio. Mas se a sua vida está nas mãos do Senhor, a garantia que você tem é de que Ele vai te tirar da sepultura, de que Ele vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Eu me lembro do meu avô me contando que quando ele aceitou a Cristo Jesus, por várias ocasiões, ele sentiu que ele tinha que compartilhar o evangelho com as pessoas que estavam à sua volta. E me lembro de uma história que ele mencionou, de uma cidade próxima da cidade onde ele vivia, que ele resolveu ir pregar o evangelho para as pessoas que ali estavam. Mas o líder religioso daquela cidade não queria que a religião evangélica chegasse ali. E ele conversou com o delegado da cidade para que toda vez que meu avô chegasse, que ele prendesse o meu avô. Então ele pegava o meu avô e levava para a cadeia. Quando era por volta da meia-noite, levava o meu avô, libertava o meu avô para ele poder voltar para casa. Ele fazia quilômetros para poder chegar nesse lugar. Até que lá pelas tantas ele entendeu o esquema. Ele entrava na cidade, eles o prendiam e deixava até a meia-noite na cadeia. Aí ele mandou um recado para as pessoas que estudavam a Bíblia com ele. Ele falou assim, olha, me esperem na Praça Central à meia-noite. Porque meia-noite eles me tiram da cadeia, nós vamos ter que estudar meia-noite. E a situação começou a ficar mais complicada porque centenas de pessoas começaram a se reunir na praça central da cidade para escutar meu avô pregando a mensagem para eles. Daí eles chegaram à conclusão que não adiantava prender, porque na hora que eles o soltassem da cadeia, o pessoal estava lá de fora esperando para poder ouvir a palavra de Deus. E ele teve a oportunidade de poder plantar uma igreja naquela cidade. Eu me lembro de perguntar para ele, mas avô, o senhor não tinha medo
Ele disse, medo do quê? O que eles podiam fazer comigo? E eu disse, imagina que eles o matassem. Ele falou assim, se eles me matassem, eu estava preparado para poder me encontrar com Jesus. Ia ser vitória, do mesmo jeito. Eles não conseguiam, não tinham poder sobre mim. Confesso que eu não entendia isso lá atrás, mas o meu avô tinha entendido essa mensagem. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro. E pelo testemunho, pelo testemunho deles, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Para aquele que está com Cristo, nada pode assustá-lo. Eu quero orar hoje pedindo a Deus para que Ele te abençoe, para que Ele te ajude a viver esses princípios, entendendo que a vitória de Cristo é total e completa. E ela é sua, desde que você esteja ligado a Ele. Mas antes de podermos orar por isso, eu quero orar pelos pedidos que estão dentro do nosso chat, que foram mencionados aqui no chat. Você sabe que nessa semana estamos orando pelas pessoas autistas. Já mencionei que no sábado nós teremos a oportunidade em todas as igrejas da América do Sul de orarmos pelas pessoas com autismo, não apenas isso, de nos solidarizarmos em relação a eles, a grande dificuldade que as famílias que têm uma pessoa com autismo acabam enfrentando, é um grande desafio. E nós vamos não apenas estar orando por eles, mas vamos nos solidarizar de que maneira? Usando qualquer roupa azul enquanto formos para a igreja. É só isso. Mas dentro dessa causa, hoje nós vamos orar por mais uma situação. Eu te desafio a vir comigo para podermos passar para os nossos pedidos. Vamos orar hoje pelas crianças e pelos adolescentes com autismo, para que o Senhor Deus esteja junto com eles. Dentro dos nossos pedidos, eu quero compartilhar com vocês alguns que chegaram aqui para a gente. O primeiro deles, do Arnaldo Pereira Peniago. Ele diz assim, é muito bom estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina com o pastor Samuel. Muito obrigado, meu amigo, é um prazer poder estudar com você também. E ele vai mencionar, sou de Rondonópolis, Mato Grosso, que o bondoso Deus atenda cada pedido de oração, de acordo com a sua santa vontade. Nós aqui estamos orando por todos eles. Mara, é assim que ela se apresenta. Ela diz, peço oração pela saúde de Maria do Espírito Santo, Graça Coelho, Rosária Correia, Arlete Sena, que estão muito doentes. Vamos colocar esses nomes diante do Senhor. Ela vai mencionar aqui ainda, vai acrescentar que ela precisa de orações também pelo Manfrini, que desistiu da fé, para que ele se volte para o Senhor Jesus. Neirlon da Silva, boa tarde, peço pela minha família, estamos passando por muitos problemas. Deus sabe quais são eles. Vamos orar sim por vocês. Nós vamos orar por esses pedidos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, porque em Tua palavra descobrimos que temos a vitória, pela vitória de Cristo Jesus. Hoje queremos nos posicionar ao Teu lado, para que o poder e a autoridade que Cristo Jesus ganhou na cruz do Calvário, que possa ser também compartilhado conosco para que sejamos vitoriosos, mesmo diante dos problemas e dificuldades. Quero colocar hoje, Pai, todas as crianças e adolescentes que têm autismo, que são autistas, e que de alguma forma sofrem, Pai, por conta disso. O Senhor conhece cada pessoa. E eu te peço que o Senhor dê a eles o Teu poder, a Tua força, e que abra caminhos para que possamos chegar até eles também com a mensagem da Tua palavra. Coloco também os pedidos que mencionamos aqui hoje nas Tuas mãos, acreditando que o Senhor ouviu cada um deles, bem como todos os demais que foram mencionados. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?